Olá, boa noite, boa segunda-feira para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje é dia 10 de setembro, para começar a semana com chave de ouro. Segunda-feira é dia de esporte aqui na TV Primavera. Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Tigre voando, venceu o Fortaleza no sábado e tudo sobre a seleção brasileira que inicia o novo ciclo logo após o término da Copa do Mundo. Essas e outras notícias esportivas a partir de agora, porque está começando Esporte em Questão. Bom, e a seleção do Brasil iniciou um novo ciclo após a Copa do Mundo. Na sexta-feira, em Nova Jersey, os comandados do técnico Tite realizaram o primeiro teste frente aos Estados Unidos. O primeiro gol do Brasil nasceu nesta jogada. Neymar recebeu, tirou o americano para dançar, fez o breque e rolou no meio-campo para Marquinhos. O zagueiro abriu na direita para Douglas Costa. O atacante da Juventus dominou, partiu para cima do marcador e foi até a linha de fundo. Cruzamento perfeito e Firmino de primeira mandou para as redes. Brasil 1-0. O segundo gol brasileiro foi de Neymar, cobrando pênalti com categoria. Final, Brasil 2, Estados Unidos 0. Após a partida, os estreantes Lucas Paquetá e Arthur falaram sobre a emoção de vestir pela primeira vez a camisa do time principal da seleção brasileira. A sensação é única, né? Tá realizando um sonho de criança, que é estar vestindo a camisa da seleção. Fico muito feliz. É claro que com muita responsabilidade nesse novo começo, esse recomeço. Eu estou muito feliz de estar participando, de estar somando e gratificante ter estreado hoje. É um peso diferente, é uma responsabilidade diferente, mas eu acho que cada vez mais é ganhar confiança e poder deixar tudo de melhor que eu tenho para ajudar a seleção. Da outra vez que eu tinha sido convocado, estava com a esperança, aquele gostinho de entrar na partida, mas não veio acontecer, né? E nesse jogo de hoje eu tive a oportunidade, a felicidade de entrar. Muito feliz pelos meus primeiros minutos e feliz pelo resultado da partida também. Fico feliz, dar os parabéns a todos pela estreia, que começaram jogando também, mostraram a força da seleção brasileira. E acho que a gente vem para acrescentar, né? Então, aprender ao máximo que o professor Tite e os outros jogadores com mais experiência têm que passar para a gente e a gente dá continuidade no trabalho. Bom, após o confronto, quem também fez a sua análise foi o técnico Tite. Acompanhe. A grande dificuldade de adaptação de técnico de clube para a seleção é que tu não tem um envolvimento diário. Então a gente sempre fica, quando retoma o trabalho, quando tem essa expectativa, quando é uma nova etapa, de acelerar todo esse processo. Tu vê que a gente já procura fazer trabalhos específicos com bola, na posição, função de cada um, abrindo mão por vezes do aspecto físico, às vezes até da própria viagem, para acelerar esse processo todo. Um momento de oportunidade para atletas novos ou jovens, e normalmente esses novos está associado à idade, sim. Pega de 27 anos para baixo e aí tu tem uma possibilidade de tê-los para a Copa, de amadurecê-los para a Copa, utilizando nas posições e funções onde eles jogam nas suas equipes, para que as pessoas entendam, para que ele não venha na seleção executar alguma coisa que ele não esteja treinado, afinado, com confiança para executar. Esse cuidado eu tenho, colocá-lo na seleção de uma forma parecida, essas oportunidades desses atletas. Bom, e continuamos nessa vibe de seleção brasileira. A seleção Sub-20 esteve no México recentemente participando de um torneio e aproveitou para visitar o estádio Azteca, palco do tricampeonato mundial. Fala aí, galera que curte futebol com a gente aqui na CBF. Estamos na Cidade do México com a seleção brasileira Sub-20, que vai disputar 3 amistosos aqui, 2 contra os mexicanos e 1 contra o Japão. E essa é a visão do nosso quarto aqui no hotel. Tá vendo aquela forma circular lá no fundo, bem no meio da imagem? É só o estádio Azteca, um dos mais importantes da história da seleção brasileira, e é o local onde a seleção de 70 conquistou o tricampeonato. A gente está muito perto, não dá para não ir lá. Chegamos ao Estádio Azteca, estamos no portão principal. Agora a gente tem que procurar o acesso ao tubo, mas de cara o Azteca já impressiona.
Ele é muito imponente. Quando você lê esse nome, Estádio Azteca, lembra logo da Copa de 1970 e do show que a seleção brasileira deu aqui naquela final por 4-1 sobre a Itália. Vamos procurar o acesso, vamos entrar nesse gigante e relembrar um pouco dessa história do tricampeonato. Chegamos ao portão 2, é onde é feito o acesso ao tour do Estádio Azteca, e assim que você passa pelo portão, vai ser logo recebido, abordado por um funcionário do estádio que vai fazer a cobrança. São 120 pesos mexicanos, que pela cotação atual dá cerca de R$25. Passando pelo portão 2, vai direto ao acesso 8, onde começa o tour, onde você vai entrar na estrutura do Estádio Azteca. Vamos lá! Então, pessoal, depois desse início que você passa pelo vestiário, sala de imprensa, os corredores internos, finalmente entra no campo e é uma sensação inacreditável. Aqui nesse estádio, o Brasil conquistou a Copa de 70. Então eu vou virar para vocês. Aqui nesse fundo aqui, ó, ficava a tribuna onde Carlos Alberto levantou a taça. Então, muito da história da nossa seleção foi escrita aqui no Estádio Azteca, naquela final de 70. E a sensação de entrar aqui é inacreditável. Vale muito a pena, vale muito a pena. É uma visita rápida, não vai tomar muito tempo de quem estiver na Cidade do México. E chegar aqui nesse estádio, imaginar aquelas imagens eternizadas da seleção de 70, realmente é uma sensação indescritível. Tem que vir. Se você está na Cidade do México, tem essa oportunidade. E quem não está, visita com a gente aqui o Estádio Azteca. Você sentado aqui na arquibancada do Estádio Azteca, como eu disse, mais de 107 mil pessoas nesse estádio. Seleção brasileira contra a Itália. Pelé, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto, 4-1, tricampeão mundial. Uma seleção que marcou época, talvez a maior seleção de todos os tempos. A história da seleção sendo feita aqui nesse estádio. Vale a pena. Dá para visitar, relembrar e ter muito orgulho de um futebol que tem 5 títulos, o único pentacampeão, e o terceiro e o mais simbólico foi conquistado aqui. Muito legal, muito legal. Mas vamos voltar aqui para o nosso quintal, vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar do São Paulo, vice-líder da Série A, que está mesmo numa excelente fase. O momento é tão bom que o lateral Regis, que estava fora do time, esperou a chance de voltar à equipe titular. E olha que a volta foi em grande estilo, hein? Foi um momento muito especial, né? A gente sabe que a circunstância do jogo ali era muito complicada, um resultado adverso, um jogador a menos. Então, assim, eu estava ali no banco ali, esperando que a oportunidade pudesse chegar até a mim, e com certeza ela veio. E a expectativa foi muito grande de poder entrar e tentar contribuir de alguma forma. Então, foi muito especial poder voltar e voltar muito bem. Na verdade, foi uma bola em que o jogador do Fluminense jogou para o Anderson Martins, ele rebateu. No momento que ela quicou na minha frente, eu olhei para trás e vi que ele estava vindo. Então a alternativa que eu tive na mente ali foi de jogar a bola por cima dele. Foi um bonito lance e coroado ali também com um cruzamento numa bela cabeçada do Trellis. Então foi um lance muito bonito. Para o jogador é importantíssimo ter o respaldo do treinador, ter a confiança dos companheiros, né? Isso me deixou muito tranquilo, muito seguro para poder fazer o meu papel. Então acho que nada melhor do que a gente ter esse respaldo, né? E a tranquilidade para a gente fazer o nosso trabalho. Para mim foi especial. Ele falou comigo uma frase no meu ouvido, me agradeceu. Ele falou muito obrigado, Regis, né? E tudo foi muito especial, emocionante. Eu acompanhei a SPFC TV, vi os lances, então assim
foi um momento memorável e eu pude retribuir ali toda a confiança que ele depositou em mim. O Hudson falou muito bem na última partida a respeito de grupo, né? Deu uma ênfase que a equipe ela é importante, ela não é feita só de 11 jogadores, né? E nesse momento se confirma mais uma vez, né? Se o professor optar pela minha entrada, eu vou procurar fazer o meu melhor, me dedicar, assim como todos os atletas que têm entrado no decorrer do jogo têm correspondido. Então, né, se a oportunidade vier, eu vou estar preparado para fazer o meu melhor. Todos são importantes. E é hoje a gente vai lá pra dentro junto, como a gente vem fazendo. Jogo difícil, né? Um duelo de duas grandes equipes, de tradição, né? E então a gente vai com respeito, com humildade, mas entendendo que nós temos uma grande responsabilidade de sair de lá com um resultado positivo, porque nós almejamos coisas grandes e vai ser um jogo difícil. Espero que a gente possa sair de lá com os 3 pontos. Bom, e quem está curtindo a boa fase também é o Palmeiras. O porco do técnico Luiz Felipe Scolari vem arrebentando e arrebatando corações, até mesmo nos Estados Unidos, hein? Marcelinho está lá para tirar o pênalti. Se Marcos salva, o pênalti acabou. Se Marcos salva, acabou. Agora o Marcelinho vai chegar lá. Ele atira. São Marcos defendeu o pênalti. Assim? So he's from TV Palmeiras. Social media stuff. Sentindo grande emoção estar aqui vendo as camisas dos jogadores, a camisa do Duda Dracena, ídolo, de Borja, de Lucas Lima, tá lá, é incrível estar aqui, realmente, muito incrível. A última vez que ele veio, foi só um pouquinho para Quanto foi? Foi o jogo do Marcelinho, 99. Foi meu primeiro jogo com o Palmeiras. Que jogo, hein? No estádio de Morumbi. Que jogo, hein? Foi, nossa, apaixonei. É muito grande a emoção, é como se nem dá para explicar a alegria de ficar aqui e sentir, é quase como se pode sentir o peso da história do clube, pensar nos jogadores que já representaram essa camisa e os grandes triunfos que o clube já teve e a grandeza. Dá para sentir a grandeza do projeto do Palmeiras aqui, que é um estádio incrível, é um templo do esporte, realmente, é incrível. Olha aqui, acho que eu vou guardar isso aqui. Acho que eu vou guardar um pedaço de grama do campo, muito legal. Navidad. Arenca no estádio, sou tocar na grama, sou animado. Essa foi uma música que ele escreveu 20 anos atrás. Música do Ânimo. Why are you talking to me in Portuguese? Estou lá na área, Dudu está lá! Atira! Gol! É o Dudu! Camisa número 7! Gol do Palmeiras! Esse cara veio dos Estados Unidos, vem aqui apoiar o Palmeiras, cidade é um papo reto e o Palmeiras tá unido. Sabe de onde ele veio? Vem dos Estados Unidos. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi que você ia jogar. Eu também. Foi um sonho meu. Eu também. Vou tirar foto aqui. Eu era um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias entre 1996 e 1998. Fiquei 2 anos aqui em São Paulo. Enquanto eu estive aqui, todo mundo falava: mas você tem que escolher time de futebol, tem que escolher time de futebol. E eu falei para eles: não estou aqui por isso, né? Estou aqui para uma outra razão. Então depois eu vou ver
coisas de futebol depois. Então, voltei para casa lá nos Estados Unidos em 98 e em 99 eu voltei para cá. E eu e um amigo, eu estive com um amigo aqui e dissemos, tá bom, vamos para um jogo de futebol. E nós fomos lá no estádio de Morumbi, jogo entre Palmeiras e Corinthians. E eu fiquei muito apaixonado com o Palmeiras. Ganharam aquele jogo pela Libertadores nos pênaltis e daí eu sou torcedor para sempre. Né? Se diz, os ingleses dizem que uma pessoa não escolhe o time, que é o time que escolhe a pessoa. E o Palmeiras me escolheu para ser torcedor do Palmeiras e tem sido muito bom seguir ao longo dos anos. E foi um sonho vir aqui para conhecer Allianz Parque. Palmeirense, eu me chamo Josh, sou da cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, aqui dos Estados Unidos. Amanhã vou partir por avião para ir para São Paulo. Quarta-feira à noite estou lá no Allianz Parque para assistir pela primeira vez em minha vida um jogo do Palmeiras lá. Dali porco! Legal. E o Atlético Paranaense quer se firmar de vez no Brasileirão. E para que isso ocorra, a diretoria do Rubro Negro de Curitiba contratou recentemente o atacante Rony, que tem cheiro de gol, cara. Atacante Rony, estreante do último domingo no jogo contra o Bahia, estreou fazendo o que mais gosta, né, Rony? Prazer falar contigo aí. Com certeza, como eu falei mais uma vez, prazer estar falando com vocês. Tive a felicidade, né, de estrear fazendo gol, e é sempre bom, né, estar estreando e entrando com o pé direito. É sempre bom também estar dando alegria aos torcedores e mostrando, né, pro que eu vim. Eu vim para ser um dos artilheiros daqui. Então eu vim fazer história e espero estar dando continuidade no trabalho. Você estava ansioso para essa estreia? Com certeza, a gente fica, né? Não vou falar que eu não fico, mas eu sabia que a oportunidade ia pintar. Foi o que aconteceu. Então eu teria que estar preparado mentalmente e fisicamente. E foi o que aconteceu. Me preparei bem para que quando o jogo viesse eu estaria pronto. E Rony, é importante também para a torcida saber um pouco das suas características, né? Já deu para ver um pouquinho, você entrou, um jogador ali muito rápido, né? De muita habilidade, mas é isso mesmo? Como é que você se comporta dentro de campo? Com certeza, eu sou bastante velocista, né? E também gosto muito de ajudar na marcação. A torcida pode esperar de mim, que não vai faltar garra e de estar honrando a camisa. A camisa que eu visto, eu gosto de estar honrando e gosto de dar tudo de mim. 100% a torcida pode esperar de mim. Agora um jogo importante, fora de casa, estreou bem, estreou em casa com a torcida comparecendo ao estádio. Fora de casa é um pouquinho diferente, ainda mais contra uma equipe que é o Palmeiras. Né? Com certeza, a gente vai jogar fora de casa, a gente sabe da qualidade do Palmeiras. Vai ser um jogo bastante difícil, mas a gente vai em busca do nosso objetivo, que é a vitória. A gente não vai para ficar retrancado e muito menos jogar pelo empate. A gente vai lá para buscar a vitória, que a gente quer estar dando uma continuidade quer estar subindo na tabela, né? Então a gente vai em busca da vitória e a coisa mais importante, né? Tá dando alegria aos torcedores que estão maravilhosos. Rony, valeu então. Obrigado aí pela atenção com a gente. Prazer te receber. Obrigado. Não sai nem não, hein? Daqui a pouquinho tem os gols dos campeonatos brasileiros das séries A e B e ainda tudo sobre a vitória do Tigre em cima do líder Fortaleza. Legal, estamos de volta com o Esporte em Questão e agora a gente vai falar de futebol, bola na rede, Campeonato Brasileiro da Série A, mais uma rodada realizada nesse final de semana, assim de gols e a gente confere agora. Em Recife jogaram Sport e Cruzeiro. A partida foi movimentada, mas terminou empatada em 0-0. Em São Paulo bateu Bahia com este gol de Diego Souza. Final, São Paulo 1, Bahia 0. No Rio, o Flamengo passou pela Chapecoense.
René de fora da área fez Flamengo 1-0. Diego de pênalti definiu o marcador. Final Flamengo 2, Chapecoense 0. Em São Paulo tivemos o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Daverson fez o gol do triunfo do Porco. Final Palmeiras 1, Corinthians 0. No Rio, outro clássico. E o Fluminense venceu o Botafogo com este gol de Digão. Final Fluminense 1, Botafogo 0. Em Belo Horizonte tivemos América Mineiro e Ceará. O jogo terminou empatado em 0-0. Em Porto Alegre, o clássico Grenal e deu Inter. Edenilson fez o gol da vitória colorada. Final Internacional 1, Grêmio 0. Em Curitiba, o Paraná recebeu a visita do Santos. Gabigol fez Peixe 1-0. Gabigol queria mais. Final Paraná 0, Santos 2. Em Salvador, o Vitória bateu o Vasco com este gol de Eric. Final Vitória 1, Vasco 0. Hoje, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fecharão a 24ª rodada. Vamos aproveitar e vamos conferir a classificação da Série A e também os jogos da próxima rodada. O Inter é o líder com 49 pontos, 14 vitórias e saldo positivo de 18 gols. O São Paulo é o segundo com 49 pontos, 14 vitórias e saldo positivo de 17 gols. O Palmeiras com 46 pontos é o terceiro. O Flamengo é o quarto e tem 44 pontos. O Grêmio vem na quinta colocação com 41 pontos. O Atlético Mineiro com 38 pontos é o sexto. O Cruzeiro tem 33 e é o sétimo. O Santos é o oitavo com 31 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 5 gols. O Fluminense é o nono com 31 pontos, 8 vitórias e saldo negativo de 4 gols. O Corinthians com 30 pontos é o décimo. Sport, Ceará, Chapecoense e Paraná ocupam a zona do rebaixamento. A 25ª rodada da Série A inicia no próximo sábado com 3 jogos. Em Fortaleza jogarão Ceará e Vitória. Em Porto Alegre, o Grêmio vai pegar o Paraná. E no Rio, teremos o clássico entre Flamengo e Vasco. No domingo, o Botafogo vai receber a visita do América Mineiro. Em Belo Horizonte, o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético. Em Curitiba, o Atlético Paranaense vai encarar o Fluminense. Em Salvador, o Bahia enfrenta o Palmeiras. Em Santos, o clássico Sansão, Santos e São Paulo. E em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Sport. Na segunda-feira, Chapecoense e Internacional irão fechar a rodada. Vamos falar um pouquinho de Série B. Rodada iniciou na sexta, muitos jogos, muitos gols e a disputa pela liderança. Vamos primeiro para os gols, confere aí. Em Maceió, o CRB recebeu a visita do Guarani de Campinas. Neto Baiano fez CRB 1-0. Mas Bruno Mendes decretou direito de igualdade nas Alagoas. Final CRB 1, Guarani também 1. Em Barueri, na Grande São Paulo, jogaram Oeste Atlético Goianiense. Daniel Borges foi recuar para o goleirão que num lance bizarro errou em bola. Gol contra, Atlético 1-0. Marcinho empatou para o Oeste 1-1. Mas Renato Kaiser definiu o placar favorável aos visitantes. Final, Oeste de Barueri 1, Atlético de Goiás 2. Em Varginha, o Boa Esporte surpreendeu o Goiás. Manuel fez o gol da vitória dos mineiros. Final, Boa Esporte 1, Goiás 0. Em Belém do Pará, o Paysandu não foi um bom anfitrião para o Avaí. Hugo Almeida começou a construir a vitória do Papão. Paysandu 1-0. O Avaí esboçou uma reação com Daniel Amorim, 1-1. Mas Perema de cabeça fechou a conta para os donos da casa. Final, Paysandu 2, Avaí 1. Em Floripa, o Figueirense recebeu a visita do CSA de Alagoas. Elton fez Figueira 1-0. Matheus Lopes empatou para o CSA 1-1. Dauan virou para os visitantes neste frango de Denis. Final, Figueirense 1, CSA 2. Em Londrina, o Londrina venceu o Brasil de Pelotas com este gol de pênalti de Dagoberto. Final, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0. Em Campinas, a Ponte Preta empatou com o Sampaio Correia. O jogo terminou em 0-0. Em Goiânia, o Vila Nova recebeu o Coritiba. Alex Henrique fez Vila 1-0. Elias ampliou o Vila Nova 2-0. Talkson Kelvin diminuiu para o Coxa. Final, Vila Nova 2, Coritiba 1. E o Tigre, hein? O Criciúma, faltou esse joguinho do Criciúma, né? Não tomou conhecimento do Fortaleza, o líder veio aqui, botou banca, levou, voltou para casa com 2 tacos na bagagem. Criciúma 2-0, fora da zona do rebaixamento. Vamos para os melhores momentos. Nos primeiros minutos de jogo, o Fortaleza tentou imprimir um ritmo forte. Nesta cobrança de falta, Bruno Melo de cabeça exigiu uma grande defesa do goleiro Luiz. Mas o Tigre respondeu. Vitor Feijão entrou em velocidade na área e foi derrubado por Diego Jussani. Aí é pênalti.
Confira por este ângulo que de fato o zagueiro do Fortaleza puxou o atacante do Criciúma. Zé Carlos foi para a cobrança e mandou no cantinho. Criciúma 1-0. O Leão Cearense tentou dar a resposta. Bruno Melo, agora pela esquerda, entrou livre e chutou para fora. Na segunda etapa, Elvis tentou surpreender nesta cobrança de escanteio e quase saiu o gol olímpico. A grande chance do Fortaleza veio com Dodô. Sozinho, o jogador do tricolor do Ceará mandou a bola fraquinha, sem perigo algum pela linha de fundo. Quem também tentou de cabeça foi Vitor Feijão. O atacante Carvoeiro tentou surpreender a defesa do Fortaleza, mas o lance não deu em nada. Mais uma chance para o Carvoeiro. Vitor Feijão encontrou Eduardo livre na grande área. Sozinho, o volante criciumense chutou pela linha de fundo. Aos 46 minutos do segundo tempo, Vitor Feijão pedalou em cima do zagueiro e da entrada da área soltou o canudo para definir o placar. Era o golpe de misericórdia. Final, Criciúma 2, Fortaleza 0. Vamos conferir então a classificação da Série B e os jogos da próxima rodada. O Fortaleza é o líder com 47 pontos. O CSA tem 46 e está em segundo. Com 43 pontos na terceira posição está o Atlético Goianiense. O Goiás é o quarto com 42 pontos e 13 vitórias. O Avaí é o quinto com 42 pontos e 11 vitórias. O Vila Nova soma 40 pontos e é o sexto. O Guarani é o sétimo e tem 38 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 5 gols. O Figueirense é o oitavo e tem 38 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Coritiba é o nono com 38 pontos e 9 vitórias. A Ponte Preta com 35 pontos aparece na 10ª posição. O Criciúma é o 14º com 32 pontos. Brasil de Pelotas, Juventude, Boa Esporte e Sampaio Correia estão na zona do rebaixamento. A 27ª rodada da Série B inicia amanhã com um jogo isolado entre CSA e Vila Nova. A partida será em Maceió. Na quinta-feira, em Campinas, jogarão Guarani e Juventude. Na sexta-feira, 3 jogos. Em Curitiba, o Coritiba encara o Londrina. Em Floripa, jogarão Figueirense e São Bento de Sorocaba. E no Maranhão, o Sampaio Correia recebe a visita do Fortaleza. No sábado, em Pelotas, o Brasil joga diante do CRB de Alagoas. Em Criciúma, o clássico entre Criciúma e Avaí. Em Varginha, teremos Boa Esporte e Paysandu. Em Goiânia, o clássico entre Goiás e Atlético Goianiense. E em Barueri, na Grande São Paulo, o Oeste vai encarar a Ponte Preta de Campinas. Esporte em Questão fica por aqui, voltaremos na segunda-feira que vem com mais esportes. Eu volto amanhã no Informe Região a partir das 7 horas. Está chegando o missionário R.R. Soares. Deus abençoe, tchau.